importante, muito interessante, pertinente. É um caso aí, uma condição de saúde pública, vamos por assim dizer, né? Saúde da mulher, saúde pública, e que exige aí dos profissionais um conhecimento, uma dedicação mais aprimorada. Antes de chamar nosso convidado, vou passar para o professor Alexandre, dar o tradicional boa noite dele para o pessoal, os recados iniciais. Boa noite, Alexandre. Olá, Márcio. Olá, Michel. Olá a todos aí presentes. Muito bom de estar aqui mais no Radiologia em Casa. Como o Márcio falou muito bem, ainda mais que esse tema especial, né? A gente está falando aqui de endometriose, eu acho que é um tema, quando o Márcio falou, Márcio, tem que ser esse o tema, com certeza, né? E eu acho que é um tema que a gente tem que falar bastante dele, né? Da importância da ressonância, de outros métodos também. Então, acho que hoje o pessoal aí vai levar muita coisa boa para casa, não só de conhecimento técnico, mas para sua mãe, para sua família, para sua esposa, para outros familiares, que eu acho que o tema é extremamente relevante. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos chamar aqui o professor Michel Salvador. Né? Ele é o mestre Yoda da ressonância de endometriose. Ele assim, o cara é uma sumidade. Michel, se apresenta para o pessoal aí, para o público que está nos assistindo. Bom, primeiramente quero agradecer o convite ao Márcio, ao Alexandre, e para mim é uma honra estar aqui com vocês, que eu, como do lado de cá, como espectador do Ensina Radiólogos, hoje eu tenho o prazer de estar participando efetivamente assim com vocês. Então, assim, eu quero agradecer imensamente ao convite, e quando recebi o convite, imediatamente eu já disse sim, eu nem vi a data, não vi nada, eu falei, não, quero, aceito. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui dividindo com vocês, é uma alegria imensa. E eu só quero parabenizar todos, principalmente a toda essa turma que, num domingo, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui falando de ressonância magnética. Então, assim, é de tirar o chapéu esse público que vocês têm. Sensacional, viu? Maravilha, o Michel. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá, então, agora entrando direto ao assunto. O tema endometriose, eu estive conversando com o Michel, né, durante o convite, hoje nós já tivemos um bate-papo, e ele é um assunto muito importante. Tá? Então, quando a gente diz assim importante, ele tem uma implicação em vários aspectos. Por quê? Ele tem uma relação, assim, é saúde da mulher, ponto. Então, eu tenho minha esposa, eu tenho minha mãe, minhas irmãs, tenho amigas, isso aqui, então isso ajuda. Colegas de trabalho, assim como Michel, Alexandre e todos vocês. No nosso meio, nós temos muitas profissionais, mulheres também, né, que podem passar por esse tipo de problema. E, então, assim, vai ser uma maneira, um programa de transmitir muita informação, tanto na questão pessoal, quanto na questão profissional. Então, hoje, assim, vocês que estão assistindo, que são profissionais, são alunos, vocês vão ter a oportunidade de ver a endometriose por dois ângulos distintos, que é o de pessoa e o de profissional. Tá ok? Então, eu preparei aqui para o Michel, deixa eu só abrir aqui um roteiro aqui. Deixa eu ver aqui. Então, Michel, eu fiz aqui algumas perguntas, né? Então, nós colocamos assim, vou pegar as 3 primeiras, né? Tá. Que é o impacto na saúde da mulher, os desafios com relação à saúde pública e o papel da ressonância. Então, assim, a primeira pergunta é como a endometriose afeta a qualidade de vida das mulheres e quais são os principais sintomas que podem indicar essa condição, né? Até porque, às vezes, o paciente chega para fazer exame conosco, já conversamos hoje, ela não tem sintomas de endometriose. Sim. Né? Segundo ponto, né, quais são os desafios enfrentados no diagnóstico precoce e tratamento eficaz da endometriose, considerando o contexto de saúde pública no Brasil, que a gente vê isso constantemente, né? E como que a ressonância destaca, ela tem destaque de ferramenta diagnóstica, né? Tanto a parte de acompanhamento, né? Os insights, assim, essa parte, essa integração
do profissional técnico, tecnólogo, médico radiologista, com o médico especialista. Então, a ressonância ela tem um papel muito importante nesse cenário. Então, com base nisso, Michel, com base nesse breve contexto que eu te passei de 3 perguntas, certo. fique à vontade aí, a sala é sua, pode compartilhar sua tela aí, sossegado. Qualquer coisa, eu vou fechar meu microfone e minha câmera, mas eu estou aqui, tá? Só chamar. Ó, antes de eu abrir aqui a compartilhar minha aula, essas perguntas aqui é bem assim pertinentes que dá para a gente já responder de prontidão, que vai até ajudar no decorrer da aula. Alguns dados que eu levantei, então isso é muito importante. Por exemplo, como você falou, como que hoje as pessoas, os médicos, vêm abordando esse tema endometriose. Não é um tema novo, não é um tema que surgiu há 1, 2, 3 anos. Na verdade, hoje tem toda uma equipe multidisciplinar que cuida exclusivamente da endometriose, como um médico, né, especialista na parte de endometriose, um protocolo específico que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, e também, hoje o perfil do paciente mudou, né? Hoje o paciente, ele é um paciente que questiona mais, ele já, de uma certa forma, ele vem sabendo mais ou menos o que vai ser feito, o que pode encontrar no exame dele. Em relação à saúde pública, eu vejo que em alguns casos, eu trabalhei já no hospital do estado aqui, concurso, e eu percebi que, assim, para chegar até nós, para fazermos o exame, já, sabe, aquele foco de endometriose já aumentou significativamente. Então, assim, é muito deficitário, é bem complicado. E, na maioria das vezes, não se espera no serviço público. O que acontece? A família reúne e paga particular. Hoje, o exame de ressonância magnética já não é aquele exame que era consideradamente, há uns anos atrás, o exame de altíssimo custo. Hoje, já é o mais acessível, até pelo plano de saúde, já consegue liberar com mais rapidez e até mesmo o valor. Então, a gente consegue atender mais um leque maior, tá? Então, a maior dificuldade às vezes ainda está no próprio preconceito, né? Porque o que afeta é um assunto assim bem íntimo, que às vezes, como conversamos hoje, tem muitos pacientes que vai com uma dor nas costas, imaginando que possa ser uma hérnia de disco, uma protusão, enfim, um cálculo renal, e pelo contato que a gente tem ali, pelo que a gente consegue tirar na anamnese, a gente já fala, poxa, já direcionado para uma possível endometriose. Qual que seria? Uma dor nas costas, aumento do fluxo no período menstrual, dor durante a relação, uma série de fatores que tudo isso vai levar a crer que, pelo menos, temos que estudar mais a fundo essa parte da endometriose. É isso aí, Marção. Posso compartilhar aqui e dar início? Fica à vontade. Então, tá bom. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, e aí você vê se está tudo ok, fazendo um favor. Tudo bem, está compartilhando aqui, Michel, estou vendo sua tela. Tá bom. Eu só vou colocar para que eu possa mudar aqui os meus slides. Ok. Tá ok, Márcio? Está funcionando bonitinho. Então, tá bom. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar perfeitamente. Eu sou o Michel Salvador. Eu sou daqui da cidade de Bauru, interior de São Paulo. Sou profissional na área da radiologia. Agora, em maio, esse mês, eu faço 28 anos de profissão.
Sou supervisor técnico da Clínica Magna Diagnóstico aqui em Bauru. Fui, e esse ano, novamente, vou ser palestrante da JPR, já fiz algumas palestras fora também, e eu sou professor do curso de pós-graduação em Ribeirão Preto, do Instituto IESAL, e também da Faculdade Malta, lá no Piauí, do nosso amigo do Frazão, que me convidou também para fazer parte. Sou criador da página Tesla RMTC, tá? No Instagram, onde eu coloco alguns exames que eu faço no dia a dia, algumas dicas que eu passo para todo mundo, para que eu consiga ajudar a encurtar algum caminho ali, né? Como a dificuldade que eu passei, eu tentar minimizar em algo ali. Então, assim, não é uma plataforma de perguntas e respostas, mas, assim, na medida do possível, a gente vai ajudando, e quando eu não sei, eu procuro saber, e eu não vou deixar ninguém sem resposta. Sou contribuidor da plataforma MR Online também, onde está todo o grupo, Mazola, Ricardo, Jean, Guilherme, enfim, está toda a nossa turma, e lá eu faço parte também como contribuidor, tá bom? O nosso tema, ressonância magnética da pelve feminina, tá? É um método de, assim, de imagens e aplicações ginecológicas. Durante a aula, eu vou dando algumas dicas que eu utilizo no meu dia a dia, em qualquer exame que eu faço, mas principalmente na pelve. Por que na pelve? O que eu costumo falar? Temos que ter uma sincronia, temos que ter, assim, saber o que está acontecendo, não necessariamente me pegar de surpresa. Poxa, eu tenho uma pelve aqui. Poxa, eu vou ter uma anjo aqui. Não. Michel, eu costumo ver a agenda do dia seguinte, olhar, ver o que tem para o dia seguinte, para que eu possa me preparar, para que jamais, nunca, nenhum tipo de exame me pegar despreparado. Então, eu costumo ter um plano A, um plano B e, se for necessário, um plano C. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando a marcação do exame está assim, pelve feminina, vem um pedido muito assim, só assim, pelve feminina. Temos que tentar tirar o máximo na marcação do exame e olhar o pedido, porque lá embaixo, na última linha, pode estar lá, vamos imaginar, tumor de reto, já não é pelve feminina, não é para endometriose. Ou posso, mioma, pesquisa de endometriose, pesquisa de adenomiose, dor difusa. Então, assim, tudo isso reflete no preparo do paciente, tudo isso reflete no que eu vou usar naquele paciente específico. Então, assim, o método de ressonância, ele cresceu demais, porque é uma técnica que vai me dar uma alta resolução espacial, não é um exame indolor, não tem radiação ionizante, e hoje, o mais importante, com os novos equipamentos, eu consigo fazer uma ressonância magnética de pesquisa para endometriose em torno de 15 a 16 minutos, tá? Mas volto a falar, cada instituição tem as suas particularidades. Eu vou mostrar para vocês a forma com que eu trabalho, a forma que a clínica onde eu atuo, a gente chegou no consenso e é dessa forma que a gente faz. Então, assim, isso é uma troca de experiência. Poxa, mas o Márcio, eu faço assim, o Alexandre faz assim, o Francisco faz assim. Não importa, o importante é chegar num consenso, no resultado final, é dar o diagnóstico. Isso é o médico de vocês, da equipe de vocês, mas a parte operacional que tem que estar falando a mesma língua, tá bom? Bom, o estudo da pelve feminina, não é que deve ser, até um tempo atrás, a gente aconselhava fazer no equipamento acima de 1,5 kg. Hoje, há 2 anos atrás, já está tendo uma inversão nisso daí. Por quê? Porque hoje os equipamentos de ressonância, os mais novos, estão vindo com campo baixo e com uma excelente resolução.
Então, se você tiver um equipamento de campo baixo, mas um equipamento assim, novo, equipamento que é lançamento ainda, acredito que o primeiro foi em 2019 ou 20, e cada vez mais os fabricantes estão trabalhando com esse campo baixo, com uma quantidade de hélio menor, enfim, está voltando como começou há uns anos atrás, só que com uma técnica e uma resolução muito melhor. Tá, mas olha, eu trabalho no equipamento X com e-mail, um equipamento de 10 anos. Perfeito. Olha, eu trabalho com equipamento de meio Tesla de 15 anos atrás. Não é o equipamento apropriado para isso, né? Para você fazer uma técnica apurada de pesquisa de endometriose. Lógico, salvo alguns casos, alguns serviços que têm esse equipamento e o profissional consegue tirar, literalmente, água de pedra. Né? Então, assim, eu conheço, tem amigo meu que trabalha no equipamento de meio Tesla e consegue fazer uns exames, assim, fantásticos, fora do comum, tá? Qual que é o objetivo da nossa aula aqui? É eu passar o protocolo, eu mostrar o protocolo de endometriose, como eu faço a minha programação, alguns parâmetros, sequência e pós-processamentos, e algumas patologias, tá? Deixa eu só clicar aqui. Isso, deixa eu ir passando aqui. Vou ocultar. Então, no contexto geral, a localização pélvica, ela é dividida por 3 compartimentos, tá? Anterior, posterior e lateral. Tá? Então, quando a gente fala pesquisa de endometriose, não é só voltado, vocês vão ver que vou ter um slide aqui que tem vários pontos, focos de uma possível endometriose, tá? Aqui alguns tipos de malformações uterinas, tá? Um útero bicorno, unicorno, duplo, ou de Delfo, tá? Um útero septado e um útero retrovertido, tá? Aqui eu tenho um slide que é de um amigo meu, que eu peguei com ele, o crédito é todo do Ricardo, que fez uma publicação fantástica, mostrando, para vocês terem ideia, num único dia de trabalho dele, ele fez essas pelvis, e cada pelve tinha a sua particularidade. Então, o crédito dessas imagens aqui é todo do Ricardo, da Radiologia Trujillo. Então, aqui eu tenho um útero retroverso flexão, médio verso flexão e anteroverso flexão, tá? Nada mais é que é o retrovertido, tá bom? Então, aqui, olhando a imagem mesmo, num plano sagital T2, que o Ricardo fez, tá? O útero, ele é revestido por 3 camadas, tá? E essas camadas, ela é muito vascularizada. Fazendo aqui uma analogia, sabe aquele exame, a esterossalpingografia, quando o médico passa o esterômetro, coloca, aí pinça o colo do útero, às vezes sai sangue, é devido a essas camadas, que são muito vascular, é muita vascularização, tá? Então, aqui, ele é dividido em 3 compartimentos, o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Então, aqui a gente tem a parte do perimétrio, tá? Tenho aqui a parte do miométrio, aonde possibilita, né, aquele movimento de contração, que é ali que trabalha no momento do parto, né? E eu tenho também a parte do endométrio, que é a formação de tecido altamente vascularizado e reveste toda a camada uterina. Então, assim, poxa, Michel, como que eu vou conseguir desassociar numa imagem de ressonância magnética, ver todos esses compartimentos? É possível? É possível. É possível, por alguns fatores que eu vou mostrar para vocês. Né? A definição da endometriose, ela é caracterizada pelo seu crescimento, né, do tecido e glândulas. Né? Então, assim,
tem algumas que são fora, né, dos limites uterinos. E aí ela é definida como endometriose profunda. Vocês vão observar que alguns pedidos médicos está lá, endometriose profunda. Então, poxa, mas muda o protocolo? Não, não muda o protocolo. É que possivelmente essa paciente já chegou até nós com exame ginecológico, um ultrassom, né? E o médico, através do ultrassom, ele não conseguiu definir, porque até mesmo o ultrassom tem alguns médicos ultrassonografistas são especialistas em endometriose. O preparo é totalmente diferente para um ultrassom ginecológico convencional. Quando vem para a pesquisa de endometriose, é um preparo diferente, é um exame totalmente diferente. Então, para vocês verem a complexidade que causa, né, agora essa tão falada endometriose. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil tem essa associação que chama AMO, Acalentar, Associação Ministério Nacional e Universal de Endometriose, Infertilidade e Dor Crônica no Brasil. São mais de 200 milhões de mulheres que sofrem de endometriose. Michel, mas a endometriose, além da dor, ela pode ocasionar o quê? Ela pode, de uma certa forma, indiretamente estar ligada à infertilização da mulher. Ela pode estar ligada ao fluxo sanguíneo, aumento de fluxo sanguíneo. Enfim, são vários fatores que vai ligando uma cadeia à outra. Então, há um tempo atrás, o que acontecia? A mulher não conseguia engravidar, aí partia para um ultrassom, aí partia para uma hístero para ver se tinha, estava com entupido, né? Mas eu posso, como que eu posso, faz tantos anos, com dificuldade, né, de passar ali o contraste, né? Então, de uma certa forma, a pressão do contraste, ele ia mostrando, fazendo o diagnóstico e, de uma certa forma, ia limpando ali, né? E alguns casos, há muitos anos, poxa, mais de 20 anos atrás, quando eu fazia isso, ele com o médico, ele falava, Michelzão, ó, daqui uns 3 meses a paciente já vai engravidar, e era dito e feito. Enfim, só que não era ligado essa parte da endometriose. Então, hoje, o que precisa fazer? Primeiro, tratar a endometriose para depois fazer um tratamento específico dessa parte de infertilidade, tá? Então, aqui eu tenho algumas localizações da minha endometriose. Útero, na bexiga, entre a bexiga e o útero, vagina, na vulva, na própria uretra, na parede abdominal, no peritônio, na tuba uterina, no ovário, no intestino, enfim, não é só na parte específica do útero, não é só ali. Então, por que é tão, assim, importante? Eu vou mostrar para vocês o preparo, porque é importante conversar com o paciente, porque é importante orientar o paciente. Imagina, aqui é uma foto, né, de um livro. Imagina eu conseguir demonstrar isso com uma técnica de ressonância. Eu consegui demonstrar com qualidade num plano sagital T2, turbo-espinheco, num axial ou num coronal, ou numa parte, uma difusão. Enfim, é por isso que são vários fatores que vai levar a um exame de eficácia, um exame resolutivo, tá? Então, o que, assim, a gente segue lá na clínica, o preparo do paciente tem que ser muito satisfatório. Cada instituição, volto a falar, cada instituição tem o seu preparo, cada instituição tem o seu método. Por exemplo, tem uma cidade aqui próxima a nós, que eu tenho um colega que trabalha lá, e uma amiga também, uma colega. Os dois, eles estavam com... Ela falava assim, Michel, eu vejo a sua pelve, não tá ficando, a minha não fica legal. O médico, que até eu conheço, falou para conversar com você, porque não sei o que está acontecendo, isso, aquilo. Eu falei assim, deixa eu ver o seu preparo.
Aí eu vi o preparo é um dia só, não dá, não dá. Por quê? A mulher já tem o intestino meio predisposto a não funcionar, na maioria das mulheres, a não funcionar. Então, para que faça todo assim um exame com eficácia, eu tenho que ter no mínimo de 2, no máximo 3 dias de preparo. Na clínica, utilizamos 3 dias de preparo, tá? Não é ficar sem comer 3 dias, não, tem todo um cardápio, tem a parte do flitinema, tem a parte do laxante, água, comida, enfim, para que, quando ela chegue até lá, para nós, na mesa, a gente vai fazer o localizador e falar, poxa, tá limpinho, beleza, vamos. Mas também já aconteceu, vou mostrar para vocês, a paciente chegar lá e falar que fez o preparo e não fez, né? Não, eu fiz o preparo, eu fiz o flitinema, tentar nos enganar. Mas lá na clínica, eu olho a imagem e eu já, né, tenho, assim, essa autonomia de falar assim, olha, não dá para fazer seu exame. Eu vou ter que remarcar e a gente coloca mais um dia de preparo e coloca lá na agenda no dia seguinte. Como eu faço também lá na clínica, o paciente já entrar na sala com a punção venosa, já pega a punção. Então, assim, eu, no meu dia a dia, Michel, todos os exames que eu vou realizar, qualquer um, pode ser um joelho, pode ser um crânio, pode ser uma pelve, pode ser uma mama, eu já deixo a minha sala pronta para o paciente, porque o paciente de ressonância magnética, ele é um paciente predisposto a não querer fazer o exame. Por quê? Ele vai pesquisar na internet, ele vai falar com o vizinho vai falar que o exame é horrível, ele vai falar com a vizinha vai falar que parece um caixão. Então, tudo de mal as pessoas vão falar para esse paciente. Ao invés de incentivar a fazer o exame, não, eles vão detonar. Então, cabe a nós reverter essa situação. Então, eu já tenho lá, sei o que eu vou fazer. Eu olhei o pedido, poxa, pelve feminina, tal, pesquisa de endometriose. Aí tá lá a enfermeira lá, que no caso de manhã fica a Gabi e na outra unidade fica a Fer. Então as meninas já vão lá, Michel, já vou chamar o paciente para funcionar. Pode chamar. Falta quanto tempo para acabar esse paciente? Ah, falta 6 minutos, Fer. Beleza. Já chama o paciente, já conversa ali um pouquinho, já leva para a sala, já funciona. Se precisar, por exemplo, nós orientamos vir com a bexiga cheia. E ali na hora a gente decide para esvaziar ou não. Por que, Michel, vocês pedem para vir com a bexiga cheia? Porque às vezes pode acontecer do paciente vir até nós, como eu disse, não, o pedido está lá, pelve feminina, e não especificado, a gente não conseguir tirar no agendamento tudo que tem que tirar, e chega lá é para ver um tumor de bexiga, ou seja, minha bexiga tem que estar cheia. Então é muito mais fácil eu esvaziar a bexiga do que a paciente ir para a clínica e ficar bebendo copo d'água, beber copo d'água. Isso vai com o quê? Toda a minha logística, toda a minha agenda vai cair por água abaixo. Eu vou perder todo aquele sincronismo. Então, temos que pensar até nisso. Então, é mais fácil o paciente vir com a bexiga cheia. No caminho, a Gabi ou a Fer já olha, fala, já vai tirando informação. Ah, não, minha médica tá pesquisa de endometriose e tal, tenho dor. Ah, maravilha. Tá com vontade de fazer xixi? Ah, eu tô apertado. Pode esvaziar a bexiga. Pronto, acabou. Melhora muito. Por que eu deixar a bexiga da paciente cheia ou deixar semi-cheia? Durante o exame, ela vai se sentir com um certo incômodo, né? Ela vai querer fazer xixi, ela vai começar a se mexer, e isso vai ficar assim, de uma certa forma, a minha imagem pode gerar um certo artefato de movimento, uma série de circunstâncias. Então, o paciente, ele tem que se sentir, primeiro, confiar no profissional que está fazendo. Segundo, você tem que deixar o paciente bem confortável. O paciente, ele tem o direito de saber o que vai acontecer com ele. Então, eu gosto muito de explicar para o paciente como é feito o exame. Todos os exames que eu faço, eu explico para o paciente. Ah, Michel, mas aí você vai ficar 10 minutos falando? Não, é por isso eu deixo a sala pronta, e ali
ele saindo do vestiário, eu recebo o paciente, vou até com ele à sala e já vou conversando ali, eu já vou tirando. E, às vezes, alguns casos, não especificamente da endometriose, mas vamos imaginar, poxa, uma mão, um punho, uma mão. Aí o cara fala assim, poxa, então, porque eu tomei uma pancada bem no segundo dedo ou no polegar, já muda toda na minha cabeça, já vai mudar meu protocolo, já vai mudar tudo. Então, tem que ter essa conversa com o paciente. A questão de 2 minutos, eu já conversei, posicionei e marquei, acabou, começar o exame. Então, temos que ter essa conversa, assim, dinâmica, rápida, não tem que ficar perguntando, como foi seu dia? Não, é um negócio assim, direto, reto e bem objetivo, tá? Aqui, aqui. As imagens de alta resolução da pelve são sujeitas à degradação por artefatos de movimento. Por isso que nós injetamos o Buscopan também, tá? Injetamos o Buscopan também. Michel, qual o momento que vocês injetam o Buscopan? A hora que o paciente está deitado, posicionado e já dentro do equipamento. Por quê, Michel? Tem que ser dessa forma. Porque o Buscopan ele vai perdendo a sua eficácia, ele vai perdendo, e com o tempo, assim, não vai fazer sentido mais o Buscopan. Ele tem uma vida útil ali de 7 minutos, 8 no máximo. Michel, meu médico aqui na clínica, a gente coloca no soro e vai pingando. Eu já fiz esse teste. Eu, Michel, não gosto. Para mim, não funciona. Deixar no soro, sabe? Vai ali pingando, pingando. A eficácia dele é muito lento e eu preciso de uma imagem mais rápida, né? Então, para mim, não dá certo. Aí eu gosto de injetar o Buscopan venoso com o paciente lá deitado, já marcado, posicionado, tudo prontinho, já cadastrado certinho. É só sair, bom exame e começar o exame, tá? Além disso, na clínica onde a gente trabalha, utilizamos também o gel retal e o gel vaginal, tá? Qual gel que é, Michel? É um gel específico? Não, é aquele gel que é utilizado no ultrassom, tá? Então, assim, por isso que quando é pelve feminina, abdômen superior, enfim, alguns exames mais complexos, a gente pede para o paciente vir com 20 minutos antes, com antecedência na clínica. Para quê? Justamente para a enfermagem conversar, explicar como que vai ser feito o exame, porque o médico que solicita, ele não vai explicar para o paciente, às vezes ele não sabe nem como é feito o exame, tá? Como é feito toda essa logística do exame, e às vezes ele até saiba, porém não fala para o paciente, porque se falar, o paciente nunca vai aparecer para fazer a ressonância. Tá? Então, na clínica, a gente utiliza o gel retal e vaginal. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, tá? Além disso, né, aqui falando, né, do gel retal, ele tem, o objetivo é aumentar, assim, ele aumenta, ele fica mais, ele consegue desassociar algumas camadas, né, como eu disse para vocês, ali, que fica colabado, tá? Usando um termo que um médico, médicos que trabalham comigo, que me ensina demais, a esposa dele é especialista em endometriose, ele falou assim, Michelzão, por que a gente utiliza o gel retal e vaginal? Porque ali, principalmente na vagina, ela está ali, ela está colabada. Ela, assim, ela só vai existir ali quando a gente, de uma certa forma, preenche ela, né? Então, por isso que é necessário a gente utilizar esse gel, para que a gente tenha um aumento de volume dela, que a gente consiga ver toda a estrutura dela, toda assim, o tecido dela. Senão, ela vai ficar ali toda colabada, quietinha. Eu não vou conseguir avaliar ela naquele momento que ela está volumosa, né? Que ela está preenchida. Então, assim, é muito importante fazer. Agora, se o paciente nunca tiver tido relação sexual,
mas ele autoriza fazer o gel retal, a gente faz. Agora, Michel, o paciente não autoriza o vaginal e o retal. Tem algum problema? Vocês fazem o exame? Fazemos o exame sem problema algum, só que vai ser relatado no laudo. Exame sem gel retal vaginal, devido ao paciente, na autorização do paciente, enfim, não tem problema, não tem problema. A única coisa, a gente sempre fala para o paciente, se o paciente autoriza, ok, se não, não tem problema, tá bom? Esse aqui é o meu protocolo sugerido, tá? É um protocolo de pelve feminina, normal. O que vai diferenciar na pesquisa de endometriose? São principalmente os eixos curtos. Na clínica, eu faço todo o meu protocolo, mas um sagital T2 com 3 milímetros, com FOB dedicado no eixo curto. O que seria esse eixo curto? Seria a minha programação conforme o útero, bem ali na região do endométrio, certinho, tá? Perpendicular. Então, eu tenho aqui o localizador, um sagital T2 normal e um coronal T2 space isotrópico. É muito importante. Michel, mas você começa por localizador de um sagital T2 convencional? Sim, é uma sequência rápida, é uma sequência de, no máximo, 1 minuto e meio, que vai me dar toda uma noção de como é esse útero, o posicionamento, além do que eu ver se o preparo foi satisfatório. E essa imagem, essa sequência, esse coronal T2 space, praticamente ele já fecha um diagnóstico de endometriose. Ele é uma sequência isotrópica, ou seja, eu consigo fazer uma reconstrução nos 3 planos, sem perder a minha resolução, ou seja, sem perder a minha qualidade de imagem, eu consigo jogar no 3D e fazer um plano sagital, um plano coronal e um plano axial perfeitamente. Mas, Michel, por que você começa com ela, principalmente? Primeiro, como eu disse, é uma das, se não for a imagem, a sequência mais importante. Eu começo aqui já de cara, porque pegar o efeito do Buscopan, tá? Como é uma sequência mais demorada, em torno de 4 a 5, às vezes 6 minutos, então, se eu deixar para o final, não vai ficar legal, não vai ficar legal. Ela vai ficar com artefato, já vai ter ar, já não vai dar bom, não fica legal. Outra coisa que me veio à cabeça, Michel, olha, no meu serviço eu utilizo a faixa de compressão. Você faz? Eu particularmente não faço, eu não faço. O que eu faço em todos os pacientes, qualquer exame que eu vá vir fazer? Oriento o paciente. Cada paciente tem as suas particularidades. Cada paciente tem o seu limite, cada paciente, né, tem o seu jeito, né? Então, ali a gente tem que ter esse feeling para captar qual tipo de paciente eu vou estar lidando. Um paciente mais humorado, outro nem tanto, um paciente nervoso, um paciente fóbico, um paciente mais tranquilo, um paciente colaborativo, outro não. Então, o que na pelve, exclusivamente na pelve, o que eu falo enquanto eu estou posicionando? Olha, fulana, esse exame aqui, está fazendo por quê? Tá, olha, eu tenho muita dor no meu período menstrual, é um aumento de fluxo, tem algum lado que mais te incomoda? Não, uma dor assim bem baixa e vai um pouco para as costas também. Durante a relação tem dor, nossa, tem muita dor. E há quanto tempo tá assim? Olha, eu tenho uma dor já há 2 anos, mas há 3 meses vem aumentando muito, o meu fluxo aumentou demais. Então, assim, nisso eu vou posicionando, colocando lá. Aí eu falo, olha, esse exame é muito importante para você, é muito importante. Então, assim, é um exame que não dói, não machuca. Na minha opinião, a parte, eu falo para o paciente, eu estou falando para vocês o que eu falo para o paciente.
olha, na minha opinião, a parte mais chata já foi, que é o preparo, são os 3 dias de preparo, ficar em jejum e tal. Aí ó, você vai quebrando ali, o paciente, nossa, é verdade. Então, agora é tranquilo. Vamos pegar, fazer seu exame em 15 minutinhos, você sai daqui, já vai no rodízio, sabe? Você já vai dando aquela quebrada. Qual que é a minha instrução para o paciente? Olha, relaxa a perna, fique bem à vontade, bem tranquilo. Evite de ficar com uma respiração muito ofegante, mantenha uma respiração bem tranquila. No final, você vai ouvir uma gravação falando, respira fundo, segura. É só isso. Tudo bem? Não, tudo bem, tranquilo. Vamos começar? Vamos começar. Então, tá bom, bom exame, vamos lá. É isso, é essa conversa que a gente tem que ter para o paciente. Não adianta eu ter o conhecimento técnico, eu ter o conhecimento, eu ser o cara, pô, eu sei mexer nesse parâmetro, eu sei diminuir isso, aquilo, se eu não sei conversar com o paciente, se eu não sei tirar o máximo ali do paciente. Na verdade, ela é uma troca, eu tenho que me dar ao máximo para aquele paciente e o paciente tem que se doar para mim também. Não adianta eu querer fazer a parte do paciente, eu ir lá e respirar por ele, eu ir lá e não mexer a perna e ele ir lá colocar a técnica adequada. Então, tem que ser uma troca, tá? Então, assim, por isso que eu, particularmente, não utilizo a faixa, tá? Até agora, tranquilo, a própria bobina que eu coloco ali na região superior, né, do abdômen, já serve de uma certa compressão também. Enfim, esse é o meu protocolo, tá? O que temos que ficar atentos? Não adianta o paciente fazer a parte dele, eu falar com o paciente, tudo bonito, tal, isso, aquilo, cativei o paciente, já sei o que eu vou fazer e posicionar errado. Não adianta, não adianta. Não é coxa, não é, sabe, um terço proximal da coxa. Então, eu tenho que ir lá, tirar o bumbum da cadeira. No serviço que eu trabalho, somos nós mesmos que posicionamos o paciente, tá? Não é a enfermagem, somos nós. Não, alguns serviços são pessoal da enfermagem, enfim. Independentemente quem for, tem que fazer certo, tem que fazer corretamente. Não adianta. Ah, Michel, dá para fazer assim? Se você fizer dessa forma, eu vou perder sinal aqui. Eu não vou ter sinal aqui. Eu tô lotado de sinal nessa parte aqui, mas distal. Não me interessa, eu não quero ver coxa. Tá? Então, assim, eu tenho que ir lá, reposicionar o paciente, colocar a bobina certa e marcar o laser corretamente. Tem que ser dessa forma. Em qualquer exame que você for fazer, a estrutura que você vai estudar tem que ficar no meio da bobina e o laser tem que bater no meio da estrutura. Tem que ser certinho. Não adianta, não dá certo, tá? Não dá certo. Outra coisa, imagina aqui, como que essa paciente, como eu vou conseguir fazer o exame dela? Primeiro, bexiga super cheia. Segundo, ampola retal muito sujo. Não tem como eu pesquisar a endometriose com tanta, sabe, tão sujo que tá. Não dá, não tem como. Ah, Michel, se tivesse limpo aqui e essa bexiga dessa forma, eu iria, infelizmente, falar para o paciente, olha, vamos ter que esvaziar a bexiga e fazer todo o procedimento de gel vaginal, tá? E o gel retal. Olha aqui o gel retal como parece um fecaloma, ele não deixa passar, ele não vai. Então, se eu tiver um foco de endometriose nessa região, eu não vou conseguir visualizar. Então, esse paciente não tem como fazer, tá? Esse paciente foi remarcado, tá? Então, aqui, olha aqui a diferença, mostrar para vocês aqui, também a sujeira, tá? Acho que eu inverti o slide aqui. Essa aqui, né, que a gente vê, também tem um bolo fecal, né? E aí
Depois a gente pegou, fez todo o procedimento. Ah, Michel, mas e se a paciente for ao banheiro fazer um flitinema? Depende muito da agenda de vocês. Vamos supor, se você trabalha num hospital, é muito mais fácil fazer isso daí, não tem problema. Pode-se fazer sim, tá? Pode-se fazer sim. Se eu trabalho no hospital e tem toda essa logística, poxa, não tem problema. O pessoal da enfermagem vai, faz um flitinema e aí damos continuidade ao nosso exame. Então, aqui a gente vê que está bem limpinho, tá? Então, temos que ficar atentos, sim. O nosso olho tem que estar treinado para ver isso daí. E com o passar do tempo, o médico vai pegando confiança, né, em você e fala assim, não, Michel, poxa, chegou o paciente assim, você viu, tá dessa forma, pode mandar embora. Já pega e remarca, aumenta o preparo, fazer o flitinema. Então, assim, você demonstrando todo esse, né, aprimoramento, esse conhecimento, você vai pegando também a confiança do seu médico, né? Eu não, os exames, eu tenho um médico na clínica, porém eu não fico toda hora indo lá, doutor. Então, assim, tem coisas que nós temos que, né, ter a iniciativa, tem que partir de nós, né? Lógico que em nenhum momento eu vou passar por cima do médico, porém, algumas coisas, né, através do tempo, eu consegui ter esse respaldo. Aqui, mais uma vez, olha, a diferença. Aqui, esse paciente, exclusivamente esse paciente, tinha assim, estava quase limpo, mas tinha um pouquinho aqui na ampola retal. O que a gente fez? Era um sábado, eu conversei com a paciente, conversei com o meu médico, falei assim, doutor, poxa, tem um pouquinho, paciente de fora, eu acho que se a gente inverter, eu colocar um outro exame, não me lembro qual era o exame, se era um joelho, uma coluna, enfim, eu tirar o paciente e pedir para as meninas fazer um novo flitinema para que a gente consiga realizar o exame da paciente. Então, em questão de meia hora, tá aqui, ó, limpinho, esvaziou um pouco mais a bexiga e deu para se fazer o exame, tá? Então, assim, tem que ter, assim, o que é para João não pode ser para Maria, né? Tem todas, o paciente tem as suas particularidades, essa empatia. Empatia não é simplesmente eu só me trocar de lugar com a pessoa, eu tenho que trocar de lugar com a pessoa nas condições que aquela pessoa está, né? Então, assim, eu vi que, poxa, dá para fazer esse exame, um flitinema, eu resolvo isso daí. Paciente de fora, poxa, então assim, o paciente saiu com o diagnóstico feito, e importante, foi e fez o exame. A gente resolveu o problema do paciente, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês, olha a diferença de com e sem o gel. Lembra que eu falei aqui, ó, sem o gel, eu não consigo visualizar ali a entrada, a parte da vagina, eu não consigo visualizar ali perfeitamente, não tem uma expansão, né, do meu útero. Ó, quando eu compasso, né, as meninas passam o gel vaginal aqui. Olha como eu consigo delimitar melhor, eu consigo fazer com que essa estrutura, ela afloreça, cresça, eu consigo ver todo o compartimento superior e inferior e as estruturas. Olha a diferença aqui sem o gel retal, tá? Às vezes eu tenho ar, fezes, com o gelzinho eu consigo delimitar, tem um tecido, né, entre aqui, separando, então eu consigo delimitar a estrutura certinho, não fica uma única coisa, digamos assim, eu consigo ver as estruturas perfeitamente, separadamente, tá? Então, assim, aqui eu quero mostrar para vocês, achem o erro aqui, por favor. Pode, Marcio, se alguém mandar no chat aí, pode falar, tá? Pode me interromper. Eu vou dar uma pausinha aí para você, se alguém fala, enfim, pode falar, pode chutar, enfim, ou quem sabe falar, é tal coisa.
O que tem de errado nessa imagem aqui? Michel, tem na verdade, aqui tem, não sei se está relacionado, mas uma pessoa, a Najara colocou assim, no lugar do gel poderia ser contraste, aí o Augusto colocou aqui agora, sem gel vaginal e retal, né? Não, na verdade, assim, o gel é como se fosse sabe, o enema, não tem o duplo contraste? O gel retal e vaginal é como se fosse um contraste, mas o contraste em si, não. O contraste, o nome contraste, é o contraste que nós fazemos, endovenoso, o gadolínio, né? Seria isso, a gente usa esse termo contraste pro gadolínio. Aqui O que colocaram aqui, Oi? alguém colocou aqui, ó, que não tem gel no canal vaginal. Acertou. Sabe o que aconteceu? Injetaram o gel na uretra. Isso aqui é a bexiga do paciente. Pode ver que se vou voltar aqui, ó. Olha a diferença da urina, como não é tão hipersinal, estourando como, né, o gel. O gel ele é muito mais brilhoso e branco. Então, ao invés da enfermagem passar o gel na vagina, acho que deveria estar muito ali com uma certa dificuldade, passou errado, passou pela uretra. Ah, Michel, qual que é o perigo? O perigo, assim, é uma infecção, né? Ainda bem que a pessoa ficou atenta e viu, bateu o olho, falou assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui, quando fez esse Sagital T2. Falou, não, tá diferente. E aí pediu para que o paciente esvaziasse tudo. Não foi cancelado, acredito, o exame, né? Porém, teve um certo transtorno, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Então, aqui, essa imagem aqui, foi passado gel, né? O gel vaginal, que a gente utiliza na vagina ou no reto, foi passado na uretra, tá bom? Michel, Oi. só colocando aqui, algumas pessoas colocaram, tá? Ah. Identificaram aqui, né, o gel na uretra, foi aqui a Paola, o Francisco, o Gustavo, tá? Então, aqui, o pessoal aqui identificou. Não, o pessoal tá com o olho treinado, hein? Aproveitando que você fez essa breve pausa aí, deixa eu chamar o Alexandre para fazer vamos fazer uma interação com o Alexandre? Tá, eu vou sair então da tela e entrar aí com vocês, pode ser? Pode, pode. Cadê o Alexandre? Cadê o menino? Bom aí, Márcio. Maravilha, e que aula, que palestra, hein, Márcio? Eu estou aqui, rapaz. Você acredita que eu fiquei até com saudade do comando da ressonância aqui agora, viu, Márcio? Rapaz, mas realmente tanta. Primeiro que a gente já imaginava, né, a relevância do tema, tanto de caráter público, social, mas também de caráter técnico. Isso está sendo um show. Muitos elogios aqui no chat. Lembrar que no chat a gente está com gente, Márcio, do Brasil inteiro, de norte a sul, muita gente de Maceió, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Porto Alegre, interior de São Paulo, Minas, Salvador, Rio de Janeiro. Olha, daqui a pouco a gente vai passar aqui, mas tem gente do Brasil inteiro. Picos aqui no Simpla, com mais de 185 pessoas. Aqui no Instagram, que é uma retransmissão, que acompanha a gente, quem está com a gente agora sabe que a gente faz uma retransmissão, né? Porque a gente faz todo esse projeto direcionado pela plataforma, pelos certificados, pela melhor interação, pela melhor apresentação, mas abre para o pessoal de última hora participar aqui pelo Simpla. Sejam todos muito bem-vindos, quem está pelo Simpla. Já tivemos com picos de mais de 30, ou seja, já passamos de pico aí de quase 220 pessoas ao mesmo tempo, e só pelo Instagram já passaram mais de 250 pessoas que ficaram com a gente em algum momento aí, pegando uma parte desse grande conteúdo que está participando. Eu poderia destacar um monte de coisa aqui, né, Márcio? Mas aí, para a gente poder colocar, a gente daqui a pouco vai ouvir um pouquinho o pessoal que está com a gente também. Mas eu acho que o primeiro ponto foi muito importante, bem colocado pelo Michel, que a gente não pode deixar de destacar aqui, é esse crescimento que está tendo desse entendimento sobre a endometriose. Algumas pessoas, talvez a gente nem consiga explicar isso muito bem cientificamente, o quanto que
cresce, ou se, na verdade, se cresce o diagnóstico dele, né? Hoje, muito bem feito por ultrassom em algumas situações, outras vezes muito bem feito por ressonância magnética, 2 métodos, como muito bem apresentado até agora, com muito detalhe técnico, né? Não é um exame que, não estou desqualificando nenhum tipo de exame, mas um exame que tem um cuidado ainda maior, foi muito bem também colocado pelo Michel, tanto na ressonância quanto também no ultrassom. O médico ultrassonografista, ele é um ultrassonografista mais especializado na área, que tem um equipamento também melhor. Então, você vê, envolve uma questão técnica, envolve uma coisa de conhecimento técnico, que eu acho que é outro ponto bastante relevante. Eu vi várias manifestações aqui no grupo também, porque é uma coisa que cada vez está mais próxima. Eu já vi próximo da minha família, tenho certeza, se a gente abrisse isso aqui, várias pessoas, e com a queixa, poxa, demorou para fazer o diagnóstico ele tinha passado por outros caminhos, como o Michel também colocou muito bem nessa parte da introdução, dessa parte fisiopatológica da doença, que hoje cada vez está mais bem clara, né? Hoje as mulheres vão pensar, será que eu estou com endometriose, né? Até as mulheres mais jovens, a gente teve citação de casos aqui, o índice do pessoal levantar a mão hoje, Márcio, é absurdo, viu, Márcio? Você tem que criar um programa onde as pessoas podem perguntar. Mas lembrando, pessoal, coloca tudo no chat, que nós vamos tentar fazer uma interação o máximo possível com vocês. Uma outra coisa que eu quero destacar, agora já levando um pouquinho mais para a questão técnica, percebam durante toda a apresentação, pessoal, para quem vai trabalhar com ressonância e vai fazer ressonância de endometriose, o cuidado que se tem. Olhe todo durante a apresentação do Michel, o cuidado, o diálogo com o paciente, para você obter mais informações, para você ter mais a contribuição do paciente, a importância do preparo, né, do gel, do contraste complementar, né? Porque ela é uma patologia que teve um slide, foi muito legal, Michel, que você colocou aí, depois até manda para nós a gente poder publicar. Uhum. Essa importância que muitos, até colegas que operam a máquina desconhecem, né? Que toda essa camada do endométrio, então, aonde pode acontecer endometriose, mas as áreas subjacentes que ela pode estar afetando. Então, ela pode ir para a parte anterior, superior, inferior, lateral, fazendo um efeito compressivo, invasivo. Então, pessoal, quem vai trabalhar na área de imagem, e agora que a gente está falando hoje de ressonância, tem que entender que o conhecimento de anatomia e até o comportamento, a fisiopatologia, e principalmente quando a gente traz, ele é fundamental. Ele é fundamental para você fazer o exame. Quer ver um detalhe importante, que eu sempre me apeguei muito durante a minha parte de operação e gestão? Teve uma fala do Michel que ele falou assim, as pacientes, né, vão para esse exame particular, depois de estar passando pelo SUS, para poder fazer esse exame, não pode errar. O paciente já está com dor há muito tempo, com dificuldade de gravidez, essas dificuldades numa relação íntima. Então, tem tanta coisa que acontece que nos faz ser um profissional de excelência por causa disso. Então, eu queria destacar isso, achei que foi incrível essa fala aí durante a palestra, que ainda tem mais aí coisas para o Michel estar falando, e agradecer. A gente está com um índice aí maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai fazer uma interação do pessoal, ver se o Michel tem aí mais um ponto para poder estar falando. Aí, Márcio, eu volto pegando aqui realmente as mensagens do pessoal aqui. Eu já estou batendo o olho e a gente vai nessa. Michel, continua aí que o show está maravilhoso. Tá Só bom. quem vai na JPR, vai perder, porque o cara, toda essa palestra do cara é nesse nível aí para mais, hein, pessoal? Vamos lá. Beleza, obrigado, Alexandre. Posso continuar, Marcelo? Pode. Ô, Michel, deixa eu só ver aqui. Claro. Você já vai puxar para as outras perguntas que a gente tem? Pode ser, vamos aproveitar. Tá então, ótimo. Deixa eu já... Aí você emenda e a gente faz uma coisa só depois. Então, as duas perguntas seguintes estão relacionadas com a equipe multidisciplinar, sim, a ética, né, e o desafio ético e técnico, porque, na verdade, a parte ética e técnica você já colocou um pouco aí. Sim. Mas colocar nessa questão, né, da importância dos profissionais envolvidos, da equipe, o técnico, o tecnólogo, o radiologista, o ginecologista, o cirurgião, ou seja, toda essa equipe multidisciplinar que está envolvida em algum momento desse processo
da endometriose, né? E depois fechar aí a questão da parte ética e técnica do profissional, dos profissionais que estão diretamente envolvidos, né? Nesse momento, não só o técnico e tecnólogo, mas também a equipe de enfermagem que auxilia a gente na técnica. Acho que isso é muito importante. Então, Márcio, assim, na verdade, nós que ali, primeiro, não só na parte profissional, mas na relação humana mesmo, no nosso dia a dia, a gente tem que ter ética em tudo, né? Tem que ter ética em tudo. Principalmente quando a gente está lidando com uma possível doença de alguém ali na nossa frente. Ela está muito imune ali, assim, sem brincadeira alguma. Se eu falar, olha, durante o exame, Márcio, eu quero que você, a hora que eu apertar o botão, eu quero que você conte uma piada para mim. Você vai fazer. Tudo que eu falar naquele momento, você vai falar. Então, assim, a gente tem que ter ética, tem que ter respeito, tem que ter, assim, cautela, como a gente vai conversar com o paciente e principalmente com o paciente com exame ginecológico, mesmo até um paciente do sexo masculino, que eu vou fazer uma possível pesquisa de tumor de reto. Poxa, eu não vou chegar ali com uma certa brincadeira, eu vou me apresentar, primeiro me apresentar, olha, eu sou responsável pelo exame do senhor, tal, enfim, mas tem que ter essa parceria. Eu costumo falar, lá na clínica, a gente faz reunião periodicamente. Para quê? Para que a gente não leve nenhum tipo de transtorno para o paciente, uma marcação errada, um preparo mal feito, e chegar ali o paciente ele ficar descontente, tá? Então, assim, tem sempre essas reuniões para a gente, meninas, ó, tem que ser marcado assim, assim, mas olha, esse paciente, vamos fazer tal dia assim, dá para se fazer. Então, tem essa comunicação. Hoje não tem, é inadmissível não ter essa comunicação devido a tanta ferramenta que temos em mãos, né? Grupo, enfim, essa não tem como. E até mesmo com o médico solicitante, por exemplo, a cidade onde eu moro é uma cidade média, tem 500 mil habitantes. Então, assim, a gente tem o contato com os próprios médicos solicitantes. Então, eles falam assim, poxa, encontra em, sei lá, num restaurante, fala, pô, Michelzão, cara, tô com uma paciente assim, cara, que, pô, vou pedir, pô, vamos, e você acha fazer uma ressonância? Pô, doutor, não, excelente, vamos fazer tal. Então, assim, ainda tem essa, aqui no interior, temos ainda essa comunicação, mas tem que alavancar mais, tá? Alavancar mais. Não adianta a gente ficar ali, chegou cedo, bateu o cartão, eu ir fazer o exame e tal. Quando eu faço um exame e eu não fiquei satisfeito, eu chego aqui à noite e falo, puta, não tô legal, eu não fiz o exame que, assim, eu não gostei daquele exame. Ou, ao contrário, quando eu chego aqui e falo, caramba, eu fiz um exame, meu Deus, que exame, sabe, você ajudou a paciente. Então, assim, toda essa equipe multidisciplinar tem que ter, não tem como. Olha, eu não, por exemplo, eu não preciso ser o melhor amigo da enfermeira, melhor amigo da recepcionista. Eu tenho que respeitar, mas eu tenho que ter essa comunicação devido ao meu exame fluir, devido ao exame dela fluir, devido é uma engrenagem. Quando o reloginho ali, um ponteiro, sai um pouquinho fora, dá problema. Então, a gente tem que estar ajustando sempre. Não temos que ter os melhores amigos trabalhando, mas temos que ter os melhores profissionais ao nosso lado. Maravilha, Michel. Pode dar sequência na sua apresentação aí, fique à vontade. Beleza, então, vamos lá, senão o pessoal já vai enjoar de mim aqui. Tudo ok, Márcio? Passando, normal, tranquilo? Está passando sim, pode seguir. Então tá, mais um teste aqui. Acho que é o último. O que está de errado aqui? Alguém?
Alguém pode falar. Larissa perguntou se é um artefato. É um artefato. É um artefato, sim. É um artefato. Gustavo está dizendo que ficou alguma coisa dentro da vagina. Perfeito. Olha, tanto essa imagem aqui quanto essa, se fosse no serviço que eu trabalho, falaria sem problema algum. Essas duas imagens eu recebi de um amigo e, enfim, e não sei nem de onde é, mas para utilizar na aula. Isso aqui é, sabe, quando aquela tampinha da seringa de 60 ml que a gente utiliza para injetar o gel, o pessoal da enfermagem deixou dentro da vagina da paciente. Então, assim, é um erro gravíssimo, só que, na minha opinião, o erro maior, o mais grave foi que quem está operando, fazendo o exame. Por quê? Nessa sequência aqui, já era para ter parado tudo, mas não. O cara fez o exame todo, inclusive o Coronal T2 Space, que é de quase 7 minutos, e ele não viu. Então, aqui o erro, o pessoal da enfermagem deixou a pontinha ali, a tampinha da seringa dentro da vagina, e o erro, na minha opinião, maior ainda, é de quem está realizando o exame e não viu isso daqui e fez o exame todo com a tampinha aqui do paciente. Então, assim, é bem complicado. Vamos lá, então. A minha programação. Primeira coisa, olhei aqui, gelzinho vaginal, gelzinho retal, bexiga tranquila. Estrutura que eu quero estudar no meio. O que significa isso aqui, Michel? Isso aqui é a minha bobina anterior e aqui é a minha bobina da mesa spine, ou seja, minha bobina posterior. Isso aqui é o meu FOV de estudo. Então, primeira coisa, eu começo com sagital T2. Por quê? É uma sequência rápida, é uma sequência que vai me dar toda a estrutura para que eu possa realizar as outras programações e ver efetivamente se está com um preparo satisfatório ou não, tá? Essa é a minha imagem de um sagital T2. Tá? Então, aqui eu tenho a bexiga, aqui eu tenho o gel vaginal e o gel retal. Tá? Então, olha aqui, sem artefato, sem problema algum, limpinho. Se tiver algum foco de endometriose na parede ou um pouco mais para cima, eu vou conseguir ver perfeitamente. Eu consigo aqui, ó, delimitar toda a parte aqui do útero e vagina e aqui a parte do reto. Então, assim, a função é para isso, é demonstrar riquezas de detalhe. A minha programação no coronal, tá? Ah, Michel, coronal, né? Cortar de anterior para posterior? Isso. Só que agora a gente está falando da pelve feminina. Então, eu esqueço essa região aqui da parede, eu esqueço. Eu vou fazer a minha angulação de acordo com o meu útero, tá? De acordo com a minha região do endométrio. Então, eu vou fazer a minha programação no meu coronal perpendicular essa região do endométrio, tá? Então, se ele está um pouquinho angulado, eu vou angular também. Eu não vou fazer ele reto. Eu vou fazer de acordo com a angulação do meu útero, tá bom? Então, esse é o meu coronal e vai me dar essa imagem aqui, tá? Agora, ó, lembrando que só aquele sagital T2 está me dando todas essas informações para que eu possa fazer a programação aqui. Agora eu vou fazer o meu axial T2 ou axial T1, meu axial T2 FAT7, meu axial em outphase. É a mesma orientação. Quando eu faço a programação aqui no meu axial T2, automaticamente ele já vai se programar com a mesma angulação, da mesma forma. Para quê? Por que isso é importante? Para que a gente consiga ver uma imagem de um possível tumor, um possível cisto, ver como ele vai se apresentar com T2, com T1, ou com FAT7, ou mesmo com uma sequência em difusão. Então, por isso que
A mesma programação tem que ser idêntica dos axiais. T2, T1 em outface e difusão, tá bom? Então, aqui eu estou angulando de acordo também com o meu endométrio, ou seja, estou passando um corte bem no meio aqui, tá? Aí eu vou percorrer, se eu tenho 20 imagens aqui, eu vou para o lado direito, para o lado esquerdo, eu tenho que observar toda essa parte periférica aqui. Por quê? Às vezes eu posso ter um mioma para cima, eu posso ter um cisto, né? Então eu não posso deixar de documentar. Se eu ver algo aqui que me chama atenção, eu não sei diferenciar, aumento o número de corte ou chama-se o médico para ele te orientar. Tá? O que eu não posso é ficar limitado, olhar só nessa região aqui. Eu tenho que olhar num todo. E essa é minha imagem em axial, tá? Aqui eu tenho, então, meu sagital T2, meu coronal T2, meu axial T2, meu axial T2 FET7, que é com supressão de gordura, a minha sequência em outface, e aqui a minha difusão, tá? Aonde a gente vai, no caso de pesquisa de lesão cística, tumoral, é o que, assim, vai demonstrar se há ou não uma restrição, tá? Então, a difusão, assim, não tem como não fazer a difusão. Não tem. Você vai imaginar, poxa, Michel, eu esqueci de fazer o axial T2. Poxa, mas você fez aquele volumétrico isotrópico. Tudo bem, beleza, você conversa com o seu médico, ele, né, vai falar, poxa, toma cuidado, mas tudo bem, não precisa reconvocar. Agora, esquecer de fazer uma difusão, não tem como. Vai ser chamado para reconvocar, para fazer a sequência da difusão, tá? Então, eu faço a difusão num plano em axial. Eu também, em alguns casos, eu comecei a fazer também uma difusão no plano sagital, tá? Então, aqui eu tenho o mesmo paciente, onde eu vejo aqui uma área, né, que teve uma restrição, e peguei esse mesmo paciente, fiz um planejamento em sagital também, que eu consigo ver, né, todo esse aumento, né, esse espessamento do útero aqui e da região do endométrio, tá? Então, pô, Michel, mas isso ajuda? Poxa, ajuda bastante. Eu consigo ver se alguma lesão está na região superior, inferior, anterior ou posterior. Assim, tudo que é informação é viável, né? Ajuda. Aqui a minha sequência ter um pré e pós-contraste para que eu possa fazer uma subtração, tá? O que é importante? A sequência pré, quando eu programo, automaticamente a pós já vai se programar. Se caso não acontecer isso, tem algum conflito, ou FOB diferente, ou espessura de corte diferente, ou gap diferente, que é a distância factor, alguma coisa não está batendo. O que isso pode me atrapalhar? Se eu precisar fazer uma subtração, ele não vai fazer. Então, as mesmas parâmetros que eu tenho, os mesmos parâmetros que eu tenho no pré-contraste, eu tenho que ter no pós-contraste. Essa é uma sequência, tem um vibe, é uma sequência volumétrica, tá? É uma sequência de 1 milímetro. E aqui eu tenho a minha programação do eixo curto, tá? Com FOB dedicado, com FOB de 160 por 100, com uma espessura de 3 milímetros. Esses cortes aqui é a espessura de 5, tá? E com FOB maior. Agora, essa programação, o que eu vou tomar, o que eu preciso ter? A imagem do sagital, eu tenho que ter uma imagem do meu coronal e uma imagem do meu axial. Os 3 planos têm que estar aqui, T2, para que eu possa angular de acordo com o meu útero, de acordo com o meu endométrio. Então, se eu me programar através só desse sagital, eu não sei se está certo. Então, eu preciso ter aqui o coronal, às vezes eu tenho que rodar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, angular um pouquinho para a esquerda ou para a direita, e aqui
a mesma coisa. Então, preciso ter meus 3 planos, um sagital, um coronal e um axial. E aí eu faço a minha programação de um eixo curto, tá? Ah, Michel, aqui na clínica onde eu trabalho, eu também faço a programação eixo curto no plano axial e também no coronal. Perfeito. Aí é cada serviço, só que eu tenho mais resolução, consequentemente, uma sequência que vai levar mais tempo, ou seja, meu protocolo vai esticar mais ainda. Se eu for fazer os 3 planos com um eixo curto, vai levar muito tempo, né? Aqui na clínica a gente optou por ter apenas o sagital. Então, ele fica assim, tá? Então, olha aqui, o mesmo paciente com um FOB de 220 por 100, espessura de 5 milímetros. Com um FOB de 160, uma espessura de 3 milímetros. Olha a diferença, eu consigo visualizar muito melhor. Olha esse nódulo aqui intradural aqui, olha. Aqui eu não consigo, né? Eu sei que tem algo aqui, mas aqui eu consigo ver com mais riqueza de detalhe. Né? As camadas aqui, superior e inferior, eu consigo ver melhor. Né? Então, assim, as divisões. Então, por isso que é importante. Isso é assim, é a cerejinha do bolo, essa sequência também. Eixo curto, tá? Aqui, ó, um outro também, um outro equipamento que eu trabalho. E olha só, aqui eu tenho um FOB de 240, espessura de 5, sagital T2, com um tempo de 2 minutos e 45, legal, beleza, deu bastante informação. E aqui eu tenho com tempo de 3 minutos e 10, com um FOB de 180, com uma resolução bem maior, e olha só a diferença da imagem. Então, assim, Michel, eu consigo fazer essa imagem? Consegue, só que tem que ter aqueles fatores, preparo, o paciente colaborar, e você, por isso que eu falo, é importante a gente já deixar o meio de campo preparado, cadastrar o paciente, eu já sabia o que eu vou fazer, porque eu já vi o pedido médico, a enfermagem já está no esquema, funcionado, tudo certinho, conversei com o paciente, então, eu preciso ter um tempo para que, se durante meu exame saia fora alguma coisa, assim, daquela normalidade, poxa, eu preciso fazer uma sequência, pegar um pouco mais para cima. Então, assim, imagina eu, com o paciente lá na sala, eu ficar ajustando o FOV, eu ficar ajustando, eu fazer o teste com o paciente, sabe? Então, assim, qual que é a dica que eu dou para vocês? Michel, eu nunca fiz um sagital com eixo curto. Faz um teste, pega uma pelve, pega um paciente, vamos supor, está com uma agenda, assim, está no horário, está com uma agenda um pouquinho mais tranquila, o que pode fazer? Faz teste, não só na pelve, mas em qualquer outro exame que você tenha uma certa dificuldade. Poxa, eu tenho dificuldade de injetar numa ângulo de carótida o tempo correto. Se você vai fazer um crânio, uma angiovenosa, vamos supor, eu vou fazer um crânio, mas eu tenho que injetar. Poxa, faz um teste de uma angiovenosa, não precisa mandar para o sistema, não precisa, sabe, só testa para que a hora que apareça esse exame, você está apto. A gente não pode treinar a sequência já com aquele paciente que temos que realizar o exame. Porque pode dar certo, como pode dar errado. A chance de dar errado é muito grande. Então, assim, se você vai injetar num crânio e tem essa possibilidade, poxa, a sequência da angiovenosa são 2 sequências de 1 minuto e 10. Você faz o pré e o pós. É só você ver o carbolos ali, preencher o seio venoso e solta o contraste perfeito. É a mesma coisa se você quer testar, fazer uma sequência dedicada, uma sequência específica. Faz aquele paciente que está ali, a primeira você não acertou, legal, poxa, tira foto dos parâmetros. No outro paciente, ou um outro dia, você muda também e vai até você ajustar o seu protocolo. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é não fazer teste com o exame em si. Se for fazer algum teste, se prepara antes. Por isso que mesmo eu trabalhando muito tempo com ressonância, eu olho a agenda do dia seguinte, que eu quero me preparar.
Eu quero chegar, não me pegar de surpresa. Poxa, vou ter uma anjo de membro superior, vou ter uma anjo de membro inferior, pô, vai ter uma cardíaca. Poxa, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Então, assim, não é demérito a gente pedir ajuda. Não é demérito algum, de forma alguma. Eu peço ajuda. Eu peço ajuda. Eu peço ajuda. Assim, pode ter certeza que quando eu passo alguma informação para alguém, igual hoje a gente está aqui, pode ter certeza que eu estou aprendendo muito mais transmitindo informação do que até mesmo, às vezes, vocês. Então, assim, quando eu monto uma aula, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou ensinar alguém, eu falar de ressonância para alguém, eu fico entusiasmado, então eu acabo aprendendo muito mais ainda. Então, para mim, é muito gratificante e satisfatório. Então, essas dicas, assim, é importante, tá? Vamos lá. Tá acabando, galera. Agora, uns casos clínicos. Lembrando, essas imagens aqui, todas foram feitas em 2 equipamentos na época, que é o Essenza E11, um equipamento já com uns 15 anos, e o Esprit, que é um equipamento também antigo, hoje não temos mais, hoje a gente já tem um Sempra com inteligência artificial. Ah, Michel, poxa, inteligência artificial, não adianta nada a inteligência artificial se eu não saber a programação, não adianta nada a inteligência artificial se eu não tirar o máximo do paciente, se eu não souber me comunicar com o paciente, não adianta nada ter inteligência artificial se eu ficar parado no tempo, não adianta. Ali a gente tem que unir tudo, a gana sua de aprender, a vontade de aprender, a vontade de fazer um exame bem feito e mais a tecnologia. Esses exames que eu fiz é com equipamento antigo. Então, assim, até alguns amigos, até desse próprio fabricante, fala, cara, como que você consegue tirar tal imagem? Então, assim, na minha opinião, conhecimento técnico é excelente, tudo é excelente, mas, para mim, o capricho é fundamental. Tudo que a gente for fazer, faça com capricho. Faça com capricho. Ah, Michel, mas isso daqui é firula. Não é firula. Eu documentei para o médico e depois eu fiz só essa imagem, essa folha aqui, para o médico. E sabe o que o médico falou? Michel, você me ajuda demais fazendo isso daí. Por quê? Fica muito mais didático para eu mostrar para o paciente. Fica muito mais didático para que ele, tá vendo essa bola aqui? Tá vendo aqui como está com um aspecto mais escuro, não sei o que, tá vendo? Laranjadinho, isso aqui é o contraste. Então, assim, para o médico explicar para um paciente é muito mais fácil. Não é perfumaria, não é nada disso. Então, assim, é uma documentação que o médico vai olhar e falar assim, caramba, esse exame foi o Márcio que fez, caramba, que capricho, top. O que vai acontecer? Próximo paciente, olha, tenta fazer com o Márcio, ele que fez dessa paciente, pede para fazer com esse operador, faz com o Márcio, faz com o Alexandre, faz com o Michel, enfim. Isso é muito bacana. Lógico, a gente trabalha, precisa, dinheiro e tudo isso daí. Mas quando você é reconhecido pelo seu trabalho, são coisas que não têm preço, não têm valor. Então, assim, coisa assim, é surreal. Né? Então, assim, é muito bacana. Um paciente chegar lá e falar assim, olha, eu quero fazer, o médico pediu, ou veio no pedido, fazer aqui com o Michel, fazer com o Adriano, que trabalha comigo, com o Pedro, enfim, eu quero fazer com. Beleza, já está na agenda ali, na nossa agenda, né? Então, aqui eu tenho um mioma, aqui com um sagital T2, com 5 milímetros de espessura, e aqui eu tenho também num sagital T2 com 3 milímetros de espessura. Olha como eu consigo visualizar com mais riqueza de detalhe, né? Então, assim, não tem como. Está nítido que dá que é bem melhor. Porém, são cortes mais finos e eu não vou fazer 30 cortes, não há necessidade. Eu tenho que pegar toda essa região do útero inteiro. Então, normalmente, dá uns 20 cortes, 16, 20 cortes. Aqui outro eu tenho um mioma, né, no lado direito, e uma imagem cística no ovário esquerdo. Olha como aqui eu consigo já de cara, dá para ver
como que o mioma ele vai demonstrar para mim, né? Mais em hipossinal, e aqui a imagem cística mais em hipersinal, né? Mais líquido, né? Então, na mesma ponderação no T2, eu tenho, né, um mioma que apresenta uma característica e um cisto com uma outra característica. E aí eu faço a minha difusão, aonde há uma restrição também. E aqui o meu pós-contraste, tá? Então, assim, Michel, poxa, mas também precisa o preparo de 3 dias, independentemente, quando falou pelve feminina para pesquisa de mioma, pesquisa de cisto, pesquisa de adenomiose, pesquisa de endometriose, é feito 3 dias de preparo. Tá? Então, assim, por isso que a gente consegue também umas imagens boas, né? Uma imagem muito bacana, que dá um diagnóstico legal. É tudo um conjunto. Aqui eu tenho uma placa, né, na placa endometriótica, pegando toda a parede posterior. Olha a diferença dessa parede, né, para essa parede aqui. Essa aqui é a parede posterior e essa aqui é anterior. Olha só, aqui tamanho normal. E olha aqui essa placa aqui, pegando toda essa parede aqui. Esse aumento de volume, né? Aqui também, uma endometriose de parede abdominal, tá? Era suspeita de endometriose, só que eu nunca iria imaginar, por isso que eu falei, a gente não tem que olhar só ali a região do útero, a gente tem que olhar no contexto geral, todo. Então, aqui eu tenho um plano coronal, um axial FET7, T1 e um outphase. Aqui eu tenho a minha difusão e eu fiz também um sagital T2, joguei os meus cortes mais anterior para pegar toda essa parede aqui. O meu pré e pós-contraste, fiz a subtração, não houve realce, né? Não é uma imagem tumoral, né? E aqui, num pós-contraste, num plano sagital, tá? Então, assim, toda essa documentação aqui. Então, como eu disse, se eu não tenho um preparo satisfatório, eu não vou conseguir visualizar essa endometriose de parede abdominal. Tá? Olha que fininho que é isso aqui, ó. Isso aqui é um espessamento do ovário direito, ou seja, ele está aumentado, espesso, né? O ovário aqui direito. E aqui ele não está espesso, o ovário esquerdo, porém tem uma endometriose na cápsula ovariana. É esse fiozinho aqui, tá? Então, isso é cirúrgico, né? Na mesma paciente, eu tenho esses 2 casos aqui, um espessamento do ovário direito e aqui uma endometriose, né, da cápsula ovariana aqui. Aqui eu tenho um espessamento difuso, né, do mucosa do reto e um processo infeccioso também. Então, por isso, lembra naqueles focos, né, de endometriose, tá vendo? Ó, tudo pega, ó, tem tudo. Ó. A gente achou anteriormente na parede e aqui nessa região esse espessamento do reto aqui também, né? Olha a parede aqui, ó, empurrando. Aqui eu tenho um nódulo intramural na parede fúndica anterior, né? E eu tenho um outro espessamento aqui também na parede posterior, ou seja, igual daquele caso que era superior espessamento, essa aqui na parede posterior também, esse aumento. Olha aqui o relevo aqui, como eu consigo visualizar certinho. Aqui não. Aqui é uma imagem já escura, uma imagem sem vascularização, né? Então, é um espessamento aqui. Isso aqui é um nódulo intramural. Aqui, ó, só para documentar para vocês o que é uma parede espessa e aqui normal, né? Olha a diferença. Nesse caso aqui, essa paciente, ela foi diagnosticada, vamos dizer assim, com tumor,
que é com tumor, foi fazer um ultrassom num serviço, infelizmente um serviço público, e o médico pegou e fez um ultrassom, falou, olha, a senhora está com tumor, tem um aumento de volume, a senhora tem um tumor na região pélvica, precisa procurar um médico. E, enfim, a mulher já ficou desesperada, tudo, aí passou no médico, o médico solicitou uma ressonância, ou seja, graças a Deus, ela não tem tumor algum, o que ela tem é um rim pélvico, tá? Então, assim, o médico que fez o ultrassom dela achou que isso poderia, né, ser um tumor, e não é um rim pélvico, tá? Então, complicado também, mas, graças a Deus, a gente fez o exame, nada para tá um pouco dilatado o rim, mas não é tumor, não tem nada a ver. E assim, é aquela história, paciente que foi no serviço público, um paciente não muito esclarecido, tem tudo isso daí. E aí o médico não faz um exame, tem uma certa dificuldade para fazer os exames com rotina, check-up, enfim. Esse médico achou que era um tumor, mas se tivesse feito, às vezes, com outro médico, há um tempo atrás, fazer um controle, fazer enfim, exame de check-up da mulher, poderia já ter um diagnóstico há muito tempo. Ah, a senhora tem rim pélvico e tal. Pronto, acabou. Ela não ia passar por isso, né? Esse nervosismo. Aqui, outro também, eu tenho aqui uma hérnia, né? Foi feito, né, o preparo, tudo certinho. Não, Michel, mas aí você tem que fazer aquela sequência específica. Não há necessidade de fazer o eixo curto, não tem nada a ver. Então, aqui é mesmo uma hérnia que a gente pegou também. O paciente tinha uma dor região pélvica, né, um paciente grande, porque a gente vê aqui a camada, aqui, um paciente um pouquinho obeso, e ele não sentia mesmo que ele tinha um aumento de volume, porque pode até observar aqui, olha, que não tem nada passando, estufado, nada, está na mesma proporção do abdômen dele, né? Então, a gente achou essa hérnia aqui. Aqui, fiz uma documentação, tem uma imagem nodular no ovário direito, mais imagem cística no ovário esquerdo, e pegando toda a parede do útero aqui também, olha, né? Então, quando a gente injeta o contraste, fiz a difusão, houve uma restrição, né? Então, isso aqui é um tumor do colo do útero, e é onde a gente vê também todo o contraste, né? Impregnando nessa lesão tumoral, tá? Uma imagem de cística e também uma imagem aqui em T1, né? Então, por isso que é importante, né, a gente ter todas as sequências. Mas o paciente aguentou fazer um sagital, um axial. Não tem como a gente fechar um diagnóstico sem ter todas as ponderações. E aqui no pós-contraste, a gente viu que há um realce periférico também, tá? Aqui só para mostrar para vocês, né? Formação do útero. Aqui cheio de cisto no ovário esquerdo, ou folículo também. Aqui para mostrar para vocês o DIL, né, como ele é colocado. Nesse caso, era para pesquisa também de endometriose, mas já chegou até nós para pesquisar DIL. É o melhor método? Não é. Uma ressonância para pesquisar DIL não é. Não há necessidade. Um raio-x simples do abdômen, a gente consegue localizar esse DIL, né? Então, mas já chegou até nós para pesquisa de DIL. Aqui, no equipamento novo que temos agora, então, assim, olha só que bacana, né? A gente consegue ver até a cauda aqui do DIL, aqui, ó, tudo certinho, segmentado, bonitinho, né? Aqui uma sequência em sagital, em axial T2, aqui um vibe, e aqui eu só mudei a janela. Então, bem posicionado, bem certinho, tranquilo. Aqui,
Essa imagem aqui foi um amigo nosso que compartilhou comigo, foi o Frazão. Tá? Isso aqui nada mais é que uma endometriose com sinal do beijo. O que, que seria isso? O ovário direito com o ovário esquerdo, ele se junta, ele se toca, ele se beija, né? Cross kisses, uma coisa assim, se eu não me engano. Tá? Então, isso aqui é uma endometriose de sinal do beijo, tá? Quando os dois ovários, eles se juntam, tá bom? E esse aqui é um caso de uma paciente, lembra que a gente falou de endometriose? Olha aqui, ó, próximo ao fígado, próximo ao fígado. Isso aqui, olha, foi em 2021. Essa paciente, ela fez um tratamento com a Lurene, que a médica, depois até a paciente né, acabou pegando amizade. Então, aqui eu tenho a parte superior, em 2021, essa parte aqui, ó, em 2021, com esses focos de endometriose. Em 2021, na parte pélvica, olha o tanto de foco de endometriose. Agora, em 2023, que fizemos no final, se eu não me engano, em setembro, por aí, de 2023, olha o comparativo, ó. Sumiu praticamente. Olha o comparativo. Tá? Então, assim, é muito importante a gente se doar ao máximo mesmo. Não tem como. Por que, que ela conseguiu esse diagnóstico legal e conseguiu resolver, né, momentaneamente, diminuiu muito significativamente, diminuiu esses focos de endometriose? Devido a um exame bem feito, um preparo satisfatório, um laudo satisfatório, né, um laudo perfeito, uma médica que é especialista na parte de endometriose. Então, assim, hoje há tratamento, hoje há como reverter várias situações, né? Então, assim, eu quis colocar esse último slide, que é o mais, assim, atual, né? Esse caso, né? Que a gente, parte de endometriose, a gente pega praticamente todos os dias. Eu tenho, aumentou. Marcelo, posso voltar aqui para na tela com vocês? Pode sim. Feito. Certo? Então, assim, hoje aumentou demais a demanda de pelve feminina. No mínimo, temos 2 ou 3 de manhã e mais 2 ou 3 à tarde, porque cresceu demais e os médicos vêm se especializando cada vez mais, os protocolos estão ficando mais ajustados, então tem uma série de fator que vai, assim, direcionando e otimizando mais esse diagnóstico, né? Maravilha, Michel. Muito bom. Só vou pedir para você agora finalizar o seu compartilhamento de tela. A gente Tá, tira tá. parar o compartilhamento. Eu vou Parou? chamar o Foi? Parou. Vou chamar o Alexandre aqui porque olha, eu estou aqui sem palavras. Eu estou sem palavras, de verdade. Eu achava que eu sabia fazer ressonância para endometriose. Ô, Sem nada. Márcio, se essa semana você faz a ressonância de endometriose melhorzinha lá, hein, cara? Caramba, que é isso? Mas verdade, né, Márcio? Foi, assim, espetacular. A gente sabia que o tema era extremamente importante, de sucesso, sabia que o Michel trazia uma bagagem, um conhecimento único, mas juntou-se tudo isso hoje, foi melhor do que a gente esperava. Aqui é tanto elogio, é tanta interação, que eu já vou começar pedindo desculpa para todo mundo, para poder. O pessoal, a gente talvez não vai conseguir falar de todas as interações. O que o pessoal levantou a mão também, lembrando, pessoal, não, a gente não consegue abrir as câmeras, tudo isso, que é muita interação já habitualmente, e hoje está sendo uma coisa absurda. A gente precisaria de um call center aqui para poder estar ajudando a gente de tanto sucesso. Agradecer também ao pessoal que está no Instagram,
O índice foi muito alto aí de participação, né? A gente manteve aqui em torno de 185 participantes. No Instagram, com picos de 30, já passou de 400 pessoas diferentes que passaram pelo Instagram, né? E lembrar o pessoal aí que não adianta levantar a mão, infelizmente, para isso. Mas são centenas, essa é a palavra, tá? De elogios, de uma aula, de uma palestra maravilhosa, e foi mesmo, parabéns mesmo. Conteúdo único, riquíssimo, que depois fica aí nas nossas redes sociais, gravadas, para você poder reassistir. E, o mais importante, você poder aplicar tanto a parte técnica quanto a parte de conhecimento, para você poder perpetuar a informação, que eu acho que é o melhor que a gente pode deixar aí nessa breve passagem da gente, e que hoje o Michel está fazendo aí com muita qualidade mesmo. Mas vamos lá, né? Tem muito, eu vou falar de alguns. Primeiro, a gente realmente tem gente do Brasil inteiro, de norte a sul, não vou nem falar a cidade, mas tem gente do norte, do Pará, de Belém, todo o Nordeste. Eu estava olhando aqui, João Pessoa, Aracaju, Sergipe, Maceió, em massa. Tem uma grande turma aqui de Maceió, que está presente aqui com a gente, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Olha, pessoal, Maranhão aí, já está vendo? A gente vai esquecendo, o povo vai colocando aqui, né? Gente que é estudante, gente que é profissional, gente que é de altíssima qualidade, teve que a gente elogiando, tá bom? Márcio, o nosso tempo já está apertado, né? Então, eu acho assim, das perguntas, acho que a grande maioria das questões foram muito bem apresentadas, e hoje aí a gente depois responde as perguntas. Se não se sentir respondido, manda. Se a gente não souber, a gente pergunta para o Michel e a gente faz um esforço enorme aqui para poder responder. Mas, de verdade, a interação foi assim, de centenas de pessoas, muita gente participando, alguns trazendo seus conhecimentos aí, compartilhando. Eu vi aqui o Gustavo, o Henrique, Juliano, um monte de gente compartilhando conhecimento. Eu não vou citar os sobrenomes aqui, mas o pessoal compartilhando muito, fazendo perguntas, como o Francisco, pergunta super importante, como aquela pergunta que eu acho que ela é uma pergunta clássica, até difícil de responder, né? O coronal volumétrico, ele pode ser angulado pelo endométrio também? Ótima pergunta. Eu faço assim, sabe por quê? Se você angular de acordo com o endométrio, você, na hora de jogar no 3D, você vai, por ser isotrópico, você consegue reconstruir nos outros planos, mas mesmo assim, você não vai ter muita degradação da imagem. Então, assim, eu faço angulado também. Ótima pergunta. E a outra parte da pergunta, Michel, essa é de quem entende, tá? As duas, você vê que a pergunta é de quem. Aí ele ainda perguntou na mesma pergunta, assim, ou melhor fazer o volumétrico reto e um coronal T2 angulado. Isso aí é para ter uma boa mesa, entendeu? Não entendi, Alexandre. A primeira parte da pergunta, ele questionava, né, se o coronal volumétrico pode ser angulado pelo endométrio, beleza? Aí ele complementa, né, melhor fazer um volumétrico reto e um coronal T2 angulado. Não, na clínica, por ser uma sequência, o T2 turbo-espinheco ser rápida, de 1 minuto, eu faço também ele angulado. A minha programação toda é de acordo com o endométrico, com o útero ali, com o endométrico. O endométrico é o que vai me orientar. E tanto o volumétrico, quanto também o coronal T2 turbo-espinheco, os axiais, tudo. Michel, mas, poxa, você faz 2 coronais? Então, por ser rápido, eu gosto de fazer, e os médicos também falaram assim, Michel, é bom deixar porque é uma imagem turbo-espinheco, é uma imagem que com um corte de 5 milímetros, eu vou ter uma resolução também muito grande. Além do que, também eu possa ter um mioma, um cisto, algo do tipo assim, que eu tenha que abrir ali. Já se eu fizer só o volumétrico, eu posso reconstruir também no coronal, sem problema algum. Só que, assim, isso vai de cada serviço, né, que eu falei.
Maravilha. A gente teria outras dezenas de perguntas, mas a gente ainda tem algumas coisas para poder conversar, pessoal. Então, a gente vai para a próxima parte. Não é isso, Márcio? Isso. Inclusive, a próxima parte agora, Alexandre, devido ao nosso tempo, a gente tem o tempo de plataforma, né, até as 22 horas, vamos lá para os recados, Alexandre, da nossa agenda. Você já falou no comecinho alguma coisa, e depois a gente vai para o sorteio aí com o Michel, para não cair a nossa conexão aqui. Show, Márcio. Vamos lá, sim. Deixa eu só tirar aqui o efeito de tela cheia, para mim poder abri-los aqui, que é bastante coisa para a gente poder lembrar, né? Exatamente. Muito bem, Márcio. Lembrar que o mês que vem aí, nosso próximo Radiologia em Casa, ele vai falar sobre formação e perfil profissional, isso trazendo através de uma perspectiva do gestor, e o gestor convidado é o Thiago Mello, ele é um administrador, com pós-graduação em marketing na área de gestão empresarial, está à frente de um grande grupo aí no Nordeste, um grande parceiro da gente, e vai estar falando dessa perspectiva do gestor numa questão aí sobre o perfil profissional. Sobre cursos, alguma coisa. A gente está aí já indo para a segunda turma de Radiologia Industrial. Esse projeto está sendo um sucesso, os alunos já estão fazendo aulas práticas, então a primeira turma está todo vapor, um mercado diferente da área médica, mas com boas expectativas, com grande procura no mercado, e a gente está indo para a segunda turma. Quem quiser saber mais, entra lá no site da Ensina Radiólogos. Um curso aí que eu sou apaixonado, eu fico no pé aí do pessoal da Ensina, é o projeto Expert, que é um projeto com o simulador da Siemens. A gente tem alguns cursos aí já no forno, que é um curso onde você aprende a parte teórica, aprende a parte prática, toda de protocolo, planejamento, anatomia seccional, e vai para a prática com um profissional para você poder ir fazendo toda a operação. Então, ele é um curso para quem já tem um conhecimento ou em tomo em ressonância. A gente está com o projeto de tomo em andamento. Ele é um projeto incrível, ele é um projeto realmente que coloca você na prática, dentro da sua casa, e é um projeto único. Então, vale a pena vocês conhecerem aquele que quer dominar tomografia ou ressonância. Pessoal aí de pós, que está procurando uma pós-graduação, Maceió, a região, a gente está com os estágios em andamento, é um grande projeto lá, e a gente tem 2 grandes eventos que eu vou falar aí na região de Maceió, uma área que é muito forte da Ensina, né? Pessoal que quer um material didático de primeira linha, não sei se tem fotos aqui a seguir, mas a série Curso de Radiologia, o material que eu e o Márcio preparamos, um material incrível, inclusive o conteúdo de ressonância é único, com toda a parte de protocolo, planejamento, cuidado, segurança. O capítulo dentro do livro de ressonância, do tratado do série Curso de Radiologia, ele tem quase 100 páginas só falando de ressonância. E lembrar que quem quer saber mais sobre a questão de emprego, de empregabilidade no Brasil, toda semana, eu estou falando aqui que é toda semana, o site da Ensina Radiólogos publica as vagas novas abertas por todo o Brasil. Semana passada, nós publicamos, inclusive, vagas novas para a área de ressonância e para a área de radioterapia. Estou falando aqui em destaque, teve várias outras, são dezenas de vagas toda semana. A nossa agenda aí, essa tem muita coisa, hein, Márcio? 2 a 5 de maio, a Ensina vai estar lá na JPR, vamos fazer vários trabalhos lá. Eu e o Márcio vamos estar como palestrante, o Michel vai estar lá como palestrante, né? Vamos ter entradas ao vivo da Ensina Radiólogos pelo Instagram. Então, a gente vai trazer muito conteúdo, muita foto, muitos vídeos exclusivos. E dia 3 de maio, sexta-feira à noite, nós temos esse momento de network, que a gente chama de resenha da radiologia, que é um momento muito importante para os profissionais da radiologia. Já temos aí quase 100 pessoas inscritas. O ano passado lotou, a gente teve que recusar as inscrições aí de última hora, e ela não tem custo. O custo é que você tem uma reserva antecipada de consumação. Então, é um evento espetacular, e esse ano está sendo preparado ainda melhor do que o ano passado. Então, está aí todas as informações, entra no site da Ensina Radiólogos, que você vai saber lá. Nossa agenda, dia 19 de maio, nós vamos ter um encontro lá em Salvador, na Bahia, na verdade, em Serrinha, um grande momento lá no interior, no sertão da Bahia. Eu vou estar lá com 2 palestras, um grande evento promovido lá pelo pessoal do Carlos Júnior. É um grande evento em Serrinha, lá no interior, lá no sertão do estado da Bahia. Um grande evento,
Vai ser um sucesso dia 19 de maio. E dia 1º de junho nós vamos estar em outro Agreste Sertão, que é em Arapiraca, aí um pouco distante de Maceió, mas a gente já sabe que tem uma caravana com quase 100 pessoas de Maceió indo para esse evento. O ano passado foi um sucesso, grandes palestras, mesa redonda, grandes profissionais, um grande momento de network. O lugar é lindo, né? É dentro do planetário da cidade aí de Arapiraca, com esse apoio da prefeitura, um evento único também, imperdível para todo mundo que é dessa região, lá de Maceió, Alagoas, Arapiraca. Isso é 1º de junho. E dia 19 de maio, não pode perder, também no interior da Bahia. E aí a gente vai, depois tem todas as informações. Outro grande momento também para o estado do Nordeste é o 2º Encontro de Ressonância Magnética, esse grande evento, um evento super tradicional, de qualidade única, para quem gosta, para quem quer aprender, para quem quer saber sobre ressonância magnética. Esse é o evento, que é o 2º Encontro de Ressonância Magnética, promovido pelo pessoal da SR Capacitação Profissional, que é lá do nosso colega Anderson. Eu vou estar lá presente, moderando essa sala de ressonância magnética. É um grande evento. Então, tem mais informações aí, o pessoal depois pode estar participando com a gente. Tá bom? Tem muita coisa, entra no site da ensinaradiólogos.com, que tem muita informação de qualidade lá. Então, você que está com a gente aqui, tanto pelo Simpla quanto pelo Instagram, entra no site da Ensina. Nós somos a maior plataforma para o pessoal que é operador da área de radiologia da América Latina, tanto em conteúdo, quanto em cursos e quanto informação sobre empregabilidade. E eu vou estar no JPR falando sobre isso, sobre essa questão de empregabilidade, não só no Brasil, mas também de uma visão que eu trouxe recentemente de uma viagem e visitas que eu fiz para Portugal, tendo uma visão da Europa e como está esse mercado mundial. Então, a gente vai estar lá. Márcio, Michel, vocês vão estar falando do que lá para esse povo estar junto com a gente, ou do que eles vão estar perdendo com a gente lá? Bom, eu vou falar de algumas incidências especiais para trauma de ombro. Raio-X, que eu adoro. Eu não faço de tudo, mas raio-X é minha paixão. Então, eu vou falar de algumas incidências especiais para trauma de ombro. Então, é uma coisa assim que eu vou falar para você, é muito diferente. É bem legal. Que legal. Eu particularmente, quando a Lúcia me fez o convite, eu falei assim, Lúcia, eu queria fazer uma palestra, mas eu queria fazer uma palestra não para palestrante. Eu quero fazer uma palestra que vá agregar, ajudar quem trabalha na área, principalmente quem está começando. Aí eu falei assim, eu queria falar sobre joelho. Então, não, porque assim, a gente imagina que o joelho é só LCA ou menisco. Então, assim, se eu pegar um menisco discoide, se eu pegar um infarto ósseo, se eu pegar, o que eu faço? Injeto um cisto de Baker, enfim, eu vou falar sobre joelho, não apenas o LCA, mas sim todo num contexto, qual o método que eu utilizo para minimizar artefatos de metal, enfim, tá bem bacana. Maravilha. Então, o pessoal que está falando, vai ter evento. A gente tem evento em Maceió, sim. É outubro, né, Márcio? O pessoal está cobrando da gente, já tem agenda para outubro. A gente falou da agenda do primeiro semestre, porque a gente tem uma agenda lotada até o final do ano. A Ensina Radiólogos, ou ela está organizando grandes eventos, ou ela está com a presença minha, do Márcio, de outros professores, o ano inteiro. A gente tem eventos. Só não tem evento em julho, porque a gente proibiu dentro da Ensina para o pessoal poder se organizar e trabalhar, senão o pessoal lá... Mas a gente tem evento em agosto, a gente tem eventos em setembro, temos eventos em outubro, temos evento em novembro, temos eventos no começo de dezembro. A gente tem muita coisa, fica ligada na agenda da gente, e eu acho que isso que é legal, pessoal. Tem muito conteúdo pago, mas tem muito conteúdo gratuito. Michel já falou aí, depois, Michel, no final, reforça o teu Instagram, o teu canal aí, né? Citou grandes colegas, citou a MR1 Online. Para quem quer aprender ressonância de qualidade do nosso grande parceiro Mazola, um conteúdo de altíssima qualidade, um monte de gente que faz muita coisa boa, tanto cobrando ou gratuito. Então, ou seja, você tem muita ferramenta para aprender tudo na área de imagem aí. Márcio, é contigo aí, não sei se eu avisei tudo, mas fica à vontade. Avisos todos dados, agora é o sorteio, você e o Michel fazendo o sorteio para a gente encerrar. Exatamente, 21h59, vamos direto ao sorteio, a gente tem 1 minuto, senão a plataforma vai jogar a gente para fora. Aqui é muito simples, Michel, você vai falar parou e eu paro
com o movimento do pessoal que eles fizeram no nosso chat. Já está correndo. Parou. Parou em Josenilda Luiz da Silva de Maceió. Tá? Aí. Josenilda, você vai escolher um curso que você quiser, que for mais oportuno para você, de ressonância, tomografia, mamografia, radiologia geral, o nível que você quiser, para você fazer o melhor proveito dele. Márcio, eu deixo para você fazer a finalização. Michel, foi um show, meu irmão. Obrigado. Sucesso para você. Que Deus continue te abençoando. Amém. Seja esse cara maravilhoso que você é. Se Deus quiser, a próxima semana a gente vai dar um abraço aí e trocar um pouco de ideia. Obrigado aí por transmitir aí. Eu que agradeço. Conhecimento. Valeu mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço. Michel, muito obrigado a você, meu amigo, parceiro. Olha, curso maravilhoso. Assim, como eu disse, eu achei que eu sabia fazer exame de endometriose. Eu aprendi muita coisa hoje, aprendi mesmo, tá? Foi muito bom, o pessoal elogiando aí. Gostaria que a gente tivesse mais tempo, tá? Para a gente trabalhar mais isso aí. Nós vamos conversar, amadurecer. Quem sabe você faz um curso específico para a gente aí. Beleza? Então, Michel, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. Os nossos participantes aí, hoje batemos aí mais de 180 pessoas aqui conectadas com a gente, mais o pessoal do Instagram. Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela confiança no trabalho da Ensina e dedicar esse tempo para a gente. Michel, pessoal de casa, muito boa noite para vocês. Um bom final de domingo, uma semana abençoada, e para quem vai para a JPR, que começa quinta-feira, a gente se encontra lá, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.